preocupou-se com os pobres, trouxe paz aos aflitos, com sua mediunidade acalmou corações, transportou humildade, consolou tantas almas, deu abrigo ao espírito que chorava de dor. E quando chamado assim... Que olhar misericordioso de Jesus encontre abrigo nos nossos corações tão cansados de discutir. Porque a gente poderia falar cansado de sofrer, mas nós aprendemos com a doutrina que a dor é o elemento nivelador do nosso progresso. O sofrimento é opcional. Não é necessariamente obrigatória que eu sofra. Não é a proposta de Jesus. A proposta do Mestre é que nós enfrentemos as dificuldades que a vida nos oferece e delas retiremos a aprendizagem necessária. O texto de abertura fala da semeadura. E nós sabemos, é muito conhecido, que a semeadura é livre, porém a colheita é inevitável. E logo que por um ato de inteligência devíamos nos preocupar de semear o que na nossa caminhada? Flores. Mas insistimos muitas das vezes de esquecer a beleza de uma flor e prestarmos atenção no espinho da vida. E não é incomum questionarmos: por que estou sofrendo? Por que eu? Por que tudo comigo? Porque dá uma ideia de uma perseguição, né? Todo mundo vai à praia, o dia que eu vou chove. Né? O pessoal sai de manhã, tudo bem, vai passear, vai trabalhar, eu vou sair, está engarrafado o trânsito. Parece uma coisa pessoal, mas não é essa a visão que a doutrina esclarece para nós. Alguém nos visita hoje a primeira vez? Pode levantar a mão, caso tenha uma visita. Vocês 5 não resolvem. Não, mas são os mais comprometidos. Mas são os mais comprometidos, minha filha. Porque quando Jesus, que me perdoe a comparação extremamente absurda, mas Jesus escolheu 12 espíritos puros para serem seus discípulos. Ele escolheu os espíritos com mais grau de complicação. Pedro era briguento, birrento, sabe? Ou é do meu jeito ou não é de jeito nenhum, né? Pedro era muito incisivo, né? Começou querendo agredir todo mundo, terminou como? Na cruz de cabeça para baixo, porque não se sentia com direito de morrer na mesma postura de Jesus. Tim e Vanessa tem uma música sobre Pedro que eu indico para todos. Chegou a pessoa mais importante aqui da reunião. Ele falou: eu vou para lá ajudar esse povo, está tão difícil. Qual é o nome dele? Edson Miguel. Seja bem-vindo, Edson. A casa e a reencarnação. Mas a Tim Vanessa tem uma música que fala sobre Pedro, e ele diz, no final a letra diz, que as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão o céu. Então ele foi crucificado de cabeça para baixo, né? Diz a história de Pedro. E todos os outros discípulos eram encrenqueiros pra caramba, né? Então, quem anda... O nosso irmão Raul Teixeira, ele fala uma frase que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque os esclarecimentos vêm, sabe? Evaldo, eu não tenho direito de reclamar? Tem, claro que tem. Tem hora que eu também reclamo de muitas coisas, embora reclamar é clamar novamente. E quando você clama indevidamente, o que você está fazendo? Achando que Deus errou. Né? Quer ver um ditado muito comum? A pessoa passa por uma dificuldade muito grande, aí alguém chega e fala assim: olha, eu tenho muita pena de fulano.
passa por cada perrengue, né? Mas se você for analisar o ter pena, o ter dó do outro, você está dizendo indiretamente que ele está passando por uma situação indevida. Ou seja, que Deus errou com ele. É possível? Não. Não é possível. Só para lembrar, não tem nenhum peso de responsabilidade, tá, Robson? Só a responsabilidade você tem. Mas para eles é só lembrar que nós estamos num plano de prova e expiação. Não estamos ainda num plano de felicidade. A proposta do planeta que nos abriga é da colheita da nossa semeadura de ontem. Uma história muito antiga, uma metáfora, diz que um homem começou a trilhar o seu caminho rumo à espiritualidade superior. E ele, lógico, como todos nós, pegou a sua cruz, colocou no ombro e saiu caminhando. Durante a sua trajetória, ele falou assim: não é possível, já passaram 5 aqui por mim desse lado e mais 5 desse lado, com a cruz menor do que a minha. Alguma coisa está errada. Deus me deu a inteligência, vamos dar um jeitinho, naquele jeitinho que a gente acha que pode dar. Ele arrumou uma pedra bem pontuda, começou a bater, tirou um lasco da cruz, botou no ombro. Agora sim, agora está do jeito que eu gosto. E saiu andando de novo. Ele andou mais, aí deu fome. Quando ele olhou, viu uma macieira, uma única maçã no pé. Ele botou a cruz meio envergada, serviu dela para apoio, conseguiu subir na árvore, pegou a maçã, se deliciou, bateu no bucho, estava satisfeito. O que ele fez com o caroço? Desprezou de forma irresponsável. Seguiu a sua jornada. Mas, durante a trajetória, a cruz começou a pesar mais. Ele, não tem jeito não. Se eu achar outra pedra igual àquela, eu resolvo. Achou. Pegou a pedra, bateu, tirou mais um tasco da cruz, acomodou no ombro, foi embora. Mais adiante, bateu uma sede terrível. E ele viu ao longe uma nascente, ainda imatura, iniciando o processo do borbulhar da água. Ele chegou perto dela, afastou uns gravetos, se deliciou com a água fresquinha, satisfeito, pegou a cruz, mas não observou que a cruz, ao passar arrastando pelo chão, passou por cima da nascente, ainda broto, soterrando ela. Não tinha mais água, nem para quem vinha atrás e nem para quem já estivesse próximo dali. Continuou a jornada. No final da caminhada, um abismo. Do outro lado, um dos anjos do Senhor falou para todos que chegavam à beira do abismo: colocai a vossa cruz, que ela atingirá o outro lado, e aqui chegarão na glória do Pai. Botavam a cruz, atravessavam. Ele foi botar dele, deu. Não deu. Cortou 2 pedaços da cruz. Aí o anjo falou: impossível a tua cruz não dar. De todos não. Fez com ela? Não. Aí quando a gente quer contar uma história que não convence, a gente começa assim: não sabe o que é? Né? A gente sabe que não vai convencer, mas tenta. E foi o papo dele: sabe o que é? Estava muito pesada, eu tirei um pedacinho. O anjo falou assim: só tem um jeito de você chegar do lado de cá, voltando, para pegar os pedaços que você largou pelo caminho. Porém, toda história que não acaba legal tem um porém, né? Um mais. Porém, lembra da macieira que você não se preocupou de colocar o caroço bem cuidado embaixo da terra, cercá-lo para que não houvesse nenhum contratempo, para que uma nova macieira ali brotasse e pudesse alimentar aqueles que estavam no mesmo caminho que você? Lembro. E o que tu fez com o caroço? Joguei fora. Pois é, então sabes que não vai ter a facilidade da macieira para aliviar a tua fome. Aí quando a gente está errado, a gente fala: bem mole. O senhor está certo, mas tem um outro detalhe que você esqueceu: a nascente de água.
Tu soterrou ela com a cruz quando tu passou. Ele falou, tem jeitinho? Não tem, porque a lei de Deus, ela é imutável. Para tanto, tem que ser perfeita. A lei de Deus é tão perfeita, mas tão perfeita, que Deus nos presenteou com livre-arbítrio. Deus pode tudo, certo? Inegável, não é? Supremo poder, não é? Diz lá os Espíritos, na primeira pergunta do livro dos Espíritos, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas Deus não pode fazer o que me compete fazer, porque se Ele fizesse o que me compete fazer, Ele estaria abrogando a lei do livre-arbítrio. Então o homem teve que voltar ao início da jornada para pegar os tocos da cruz que ele havia cortado, dar um jeito de emendá-la e fazer a trajetória, porém, sem a certeza do alimento fácil e nem da água fácil. Bem-vindo a um plano de prova e expiação. Todos nós tivemos as nossas trajetórias, e olha só, e muitas das vezes temos a doce ilusão, porque é uma doce ilusão de achar que a nossa trajetória como espírito imortal começou aqui na Terra. Seria maravilhoso se fosse assim, porque denotaria que nós somos espíritos ainda inexperientes no aspecto da espiritualidade, do progresso que nos é devido diante da lei que Deus nos faculta, do livre-arbítrio. Vai, proceda como entender, mas irás receber como fizer por merecer. É muito comum as pessoas que não têm conhecimento da doutrina dos espíritos, que graças a Deus não é doutrina dos espíritas, é doutrina dos espíritos. Leon Denis fala para nós, na obra O Problema do Ser e do Destino, ele diz que a doutrina dos espíritos continuará inatacável, direcionando o homem para o progresso moral. O espiritismo será o que nós fizermos dele. Então não podemos confundir e achar que o espírita é a mesma coisa que doutrina dos espíritos, porque seria uma ideia falsa, uma vez que a doutrina dos espíritos é baseada na lei de Deus, na ciência divina e na condução moral que Jesus nos apresenta. Por força de origem, a doutrina espírita não tem conceito de religião, não da forma que a humanidade ainda entende a religião. Cada casa espírita tem a sua dinâmica de trabalho, mas graças a Deus, o presidente, ele não é um ser infalível. É um irmão, tanto quanto nós, que temos a responsabilidade do nosso progresso. Divaldo Pereira Franco fala que tem algumas classes de espíritas extremamente complicadas. O espírita que trabalha em mesa mediúnica, esse é digno de muita oração por ele. Tá? O espírita que é dirigente de casa espírita, a prece tem que ser de joelho para poder ter mais força e ajudar aquele irmão. Agora o espírita que assume a tarefa da mediunidade e da direção, esse então, gente, é louvor de manhã, de tarde e de noite, porque a necessidade é tamanha. A casa tem reunião mediúnica, Robson? Tem, né? Glória a Deus por isso. Porque Emmanuel, no livro Emmanuel, que foi a primeira obra que ele editou através da mediunidade abençoada de Chico, lá em 1938, esse livro, Emmanuel diz, lá no tópico 68, que médium é aquele irmão que faliu desastradamente no caminho do seu progresso moral. Então, aqueles que participam de reunião mediúnica e quer empinar o narizinho, eu sou médium da casa, a espiritualidade fala assim, tem misericórdia, Senhor. Porque a doutrina, ela nos esclarece a nossa necessidade de transformação. E nossa condição de espíritos imortais nos tira a ideia de termos começado a nossa trajetória há 20, 30 mil anos atrás, na condição de Homo sapiens sapiens.
Emmanuel fala para a gente no Caminho da Luz que o progresso intelectual que nós alcançamos, isso em 1950, na década de 50, o A Caminho da Luz, não minto, 39 o A Caminho da Luz, Emmanuel fala que o avanço tecnológico alcançado na humanidade terrestre naquela época não justificaria se nós tivéssemos começado a nossa trajetória intelectual de espírito, princípio inteligente do universo aqui na Terra. É muito pouco tempo. Muito pouco tempo. O Homo sapiens, que é o homem de Neandertal, que a gente se associa muito com ele, né? Porque ainda até hoje o homem acha que pode agredir a mulher, não é? É triste, mas é uma ideia ainda animalizada da união dos seres. Da mesma forma que eu gosto de fazer essa brincadeira, porque mexe comigo, está tudo certo. Tudo certo. Eu tenho biologicamente 4 filhas e 7 netos, sabe? 6 meninos e uma menina, que é a chefe do bando, ela que manipula todo mundo, né? Mexe comigo, tudo bem, mas não mexe com meus filhos, meus netos, não, se não ouviram. Então, nós não devíamos virar anjo? Não seria uma proposta razoável para aquilo que o Evangelho nos propõe? Que se teu irmão te injuria, te calunia, deseja o teu mal, o que Jesus manda fazer? Enfia a mão na cara dele ou ora por ele? Então, a nossa proximidade ainda com a nossa animalidade está muito intensa na gente. Porque basta nós vermos alguma situação que nos revolta, se for de nível familiar, então, nós gritamos pela necessidade de castigo mais cruel. Tem horas, gente, que eu sinto que a lei devia mudar para pena de morte. Mas o Evangelho diz: morto o animal, não se mata o veneno. E a doutrina já nos conscientiza disso. O fato de eu ver um irmão que ainda envereda pela linha do crime, de se apropriar de algo do próximo, usando a violência extrema, não vai ser o fato de tirar a existência dele que o mal que habita nele deixará de existir. Nós temos que nos preocupar de educarmos-nos. Então, se mexe comigo, tudo bem, se mexe com meu filho, eu vou orar pela pessoa, eu não vou virar bicho. Porque se eu ainda tenho a percepção de virar bicho, eu não vou entender o sofrimento que as minhas ações me provocam. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 do Evangelho é o mais longo, e não é casualmente. Instruções dos Espíritos, tem 18 mensagens dos benfeitores espirituais acerca do bem-aventurados aflitos. Não é o sofrimento que faz com que nós venhamos a evoluir moralmente, não é, é a compreensão da dor. A compreensão da dor. Jesus no alto da cruz, eu gosto de lembrar essa cena, que às vezes, pelos variados motivos, a gente não para entender muito o sacrifício do Mestre, que se imolou por amor de nós, pregado à cruz, no madeiro, não é? Um prego de 30, 40 centímetros, furando a mão. Ah, mas foi no pulso que disseram é menor? A dor seria menor? E nos pés que foram assim? Parou para pensar? Ele sentiu dor? Evidentemente que sim, lancinante, está na matéria, passa pelas leis que a matéria determina. Sofreu? Nenhuma gota. Nenhuma gota. Porque o sofrimento, segundo os Espíritos nos relatam, na mensagem do item 18, do capítulo 5, lá Kardec fala que o sofrimento é a não compreensão da dor que você passa. E o sofrimento, ele não vem recheado de resignação, porque são incompatíveis. O sofrimento, ele é fruto da minha insatisfação pelas provas que eu tenho que enfrentar.
Pergunta 132 do Livro dos Espíritos: necessidade da encarnação, dizem os benfeitores, para uns prova, para outros expiação. Feliz daquele que transforma a prova em missão. E temos bastante exemplos na nossa sociedade terrena. Temos bastante exemplos. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, analisarmos as instruções psicofônicas, nós vamos encontrar ali tanto espíritos de conhecimento, de notório conhecimento à luz do Evangelho, como também espíritos completamente desconhecidos. Uma das mensagens mais bonitas que para o Evaldo, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre a indulgência, é do irmão José. Não tem sobrenome. Todos nós podemos ser um Zé na caminhada e levar alguma coisa de bom para o outro. Então, a proposta da doutrina, no aspecto do bem e mal sofrer, não está associada à intensidade com que você transmite o sofrimento. Chico Xavier, ele tinha, eu vou falar uma coisa, não sei se vocês sabem, quem estudou a biografia do Chico pode ter conhecimento. Chico tinha 2 esposas, e ele, não satisfeito, arrumou um amante. Mineirinho era arretado, né? Sabia não? Não? A primeira esposa dele era a Angina, né? Porque por causa do infarto, ele sofreu 3 infartos e o coração ficou fragilizado, então ele diz que casou com a dona Angina, e era uma esposa muito exigente, quando de vez em quando ela fazia com que ele lembrasse dela da forma mais dolorosa possível. A segunda esposa desenvolveu com o desenrolar dos tempos, que foi o glaucoma, e ele falava, essa era mais ciumenta que a Angina. E o glaucoma, quem estava na fase mais aguda do glaucoma diz, Chico fala isso, mas outras pessoas também relatam, é como se você pegasse um fio, esquentasse ele no fogo e começasse a colocar dentro do teu olho. Era uma dor absurda. E ele, não satisfeito com as 2 esposas, ele arrumou um amante, que era a dor ciática, que ele tinha 3 hérnias de disco na lombar e mais algumas na cervical também. Então ele diz que quando começava as 3 de fofoca, era um Deus nos acuda. E ele estava um dia nessa situação, com extrema paciência com as esposas que ele arrumou, e Emmanuel chegou para ele e falou: o que é, Chico? O que você está aí gemendo, como se estivesse sofrendo? Ele falou: seu Emmanuel, você não está vendo o que eu estou passando? Não, Chico, mas é só você que sofre. Ninguém mais na terra sente dor, só você. Ah, entendi, Chico. O senhor não pode arrumar lá na espiritualidade, com o doutor Bezerra, um remedinho para me curar? Chico, nessa existência estamos preocupados em te tratar. A cura é para o futuro. E ele estava falando para Chico Xavier. Passou por 8 cirurgias. Viveu a vida dele para o próximo. Lembra como é que Chico fazia? Dá licença aqui. A psicografia, não é? Assim, a imagem, não era tampando o olho, não. É que de um olho ele não enxergava nada, o esquerdo. Do direito, 30%, e ele ainda tinha fotofobia. A luz incomodava ele, então ele botava a mão na frente para fazer sombra, porque doía a vista dele. E eu, pelo menos, achava que era, né, qualidade mediúnica. Quando na primeira reunião de psicografia que eu participei, eu devia ter uns 22, 23 anos, o que eu fiz? O papel está lá na mesa, sentei, o dirigente fez a prece, vamos começar a psicografia. Chico Xavier. Aí eu vi que estava todo mundo escrevendo sem tapar o olho. Eu falei: gente, pode? Porque a ignorância é amiga, né, da incompetência, né?
Mas Chico não tinha a questão dessa... Ele tinha inúmeras mediunidades. O Chico era um fenômeno no aspecto do entendimento da mediunidade. Mas ele tinha grandes dificuldades para enfrentar. E ele dizia o seguinte, quando ele já com 90 anos, ele desencarnou aos 92 anos, com 90 anos, perguntaram a ele se ele não estava cansado de sentir dor. E ele falou: abençoo cada dia que a dor me visitou, porque me ensinou a compreender que a dor do meu semelhante, ela é diferente da minha, porque eu tenho o Evangelho de Jesus que me consola. E muitas das vezes aquele que está com dor, está sofrendo, ele não tem o que eu tenho, ele não tem o entendimento que eu tenho. Quando Lacordaire vem falar sobre bem e mal sofrer, não é uma questão de você estar com dor, sair por aí cantando, brincando, dançando, nada disso. É que a dor não pode ser um elemento incapacitante para você ajudar o próximo. Eu cito histórias do Chico, além pelo fato de ser mentor da minha casa de trabalho, mas porque para mim é um exemplo de comportamento que eu posso me mirar. E quando o Chico, de novo, sentindo dores absurdas, Emmanuel falou para ele: você tem duas opções, ficar deitado chorando ou levantar e trabalhar pelo bem do próximo. Então é uma decisão pessoal. Ninguém, graças a Deus, é obrigado a fazer igual ao que os espíritos que são missionários nos ensinaram a fazer. Mas Teresa de Calcutá, que todo mundo gosta de citar exemplos dela, ela tinha uma artrose violenta nos joelhos, mas quando era para ajoelhar para ajudar alguém, ela esquecia dela, ajoelhava e ajudava. Agora eu estou com dor de cabeça, eu não vou à reunião hoje não, sabe? Eu não estou bem não. É um pouquinho de dor de cabeça, aquela dorzinha fininha, sabe? Mas sabe o que é? Isso aí é alguém que desejou mal para mim, que a gente quer sempre terceirizar a culpa, sabe? O senhor Allan Kardec, eu não lembro o número da questão, tá? Mas são só 1019, mais 238 contra a pergunta, Filê acha. Kardec pergunta: pode um espírito mau, associado a um homem mau, fazer mal para alguém? O que vocês acham? Os espíritos já responderam, escutou? Agora eu vou perguntar de novo, o pessoal podia não estar prestando atenção. Pode um espírito mau, associado a uma pessoa má, fazer mal para alguém? Gente, eu acho que eu desencarnei. É porque ninguém responde, não é assim que o pessoal canta a literatura, né? Eu falo, ninguém responde, eu chamo, ninguém me vê. Eu acho que eu estou nessa fase aí. Não pode. Os espíritos dizem que não pode, Deus não permite. E é linda essa resposta. Sabe por quê? Porque me tira o direito de terceirizar a responsabilidade por aquilo que me acontece. Por quê? Porque se um espírito mau, associado a um homem mau, quiser fazer mal para mim, se me encontra no trabalho do bem, ele não consegue me atingir. Agora, se me encontra falando mal do Robson, aí é a mesma faixa. É a mesma faixa. Então a responsabilidade não é daquele que desejou mal para mim, é minha. Porque eu entendo que a melhor atividade para me libertar do mal que queiram me fazer é o trabalho no bem. Os espíritos perguntam: basta o homem não fazer o mal? Kardec pergunta, e os espíritos respondem: é imperioso fazer o bem, porque não fazer o bem já é o mal. Então, se eu estou enfrentando dificuldade na minha vida, com exceção daqueles que estão com boi na sombra, não tem essa expressão? Isso aí é o invejoso que fala. Fulano está com boi na sombra, mas quando o boi dele estava no sol, ninguém viu. Não era? O boi dele era branquinho, terminou a caminhada dele, o boi está igual um pedaço de carvão, mas ele, quando era branquinho, ninguém viu o cara lutando, a pessoa lutando no dia a dia, enfrentando as dificuldades. Tem uma mulher difícil, um marido complicado, filhos desencaminhados, emprego às vezes que não atende à necessidade de todo mês. Eu fiz um requerimento para Deus,
Não tive a resposta não, mas eu fiz um requerimento por mês ter 15 dias. E o pagamento de 30 dias, para poder, né, ver se passa. Porque quantos de nós o pagamento não chega no fim do mês? Então, a questão de nós enfrentarmos as dificuldades que a gente tem no plano material não são redundantes de castigo de Deus. Nós já temos que virar essa página, porque Deus é infinitamente bom, misericordioso e justo. Não há possibilidade. Jesus fala uma frase que eu acho maravilhosa, linda, né? Todo o Evangelho é um cântico de amor, né? Quando a gente para estudar o Evangelho de Jesus, a gente consegue compreender o quanto que o Mestre nos ama, numa incompreensão para nós ainda. Mas Jesus fala para nós: se teu filho pede uma pedra, você não dá uma serpente. Se pede um pão, você não dá um pedaço de pau. Sendo maus do jeito que sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, imagina o Pai que está no céu. Então a possibilidade que a doutrina... Até que hora que a gente vai falar? Até 8h30. Da manhã? Não. O povo que viaja comigo sabe que eu não tenho horário para nada. A gente vai brincadeira, tá, Roda? Eu fui brincar assim lá na Calote, sabe? A Luciana me deu um seminário de 4 horas. Eu parei de brincar. O pessoal leva a sério, não entende brincadeira, né? O povo é muito rígido assim. Mas quando Jesus me propõe a enfrentar as minhas dificuldades, a passar pelas dificuldades que me são pertinentes, ele também me ensina como eu devo agir nas maiores dificuldades. O Mestre estava no Jardim das Oliveiras, próximo ao Getsemane, ia ser preso, não é? E ele já sabia tudo o que ia acontecer com ele. Ele entra em prece e fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Olha o direito que Jesus está nos dando diante de algumas dificuldades. Nós pedimos a Deus que aquela prova seja adiada. Emmanuel fala para a gente no livro... Meu Deus do céu, esqueci o nome do livro. Depois vem. Emmanuel diz o seguinte num texto: quando a lei de causa e efeito vem cobrar o justo valor das suas ações e encontra o homem na prática do bem, manda a misericórdia que a cobrança seja adiada. Olha que maravilha! Sabe? Fazer o bem não tem nada a ver com religião, tem que ver com inteligência. Sabe? Não tem nada a ver com religião. A religião é criação do homem. O Evangelho é mensagem de Deus. Então Jesus estava no Getsemane, entrando em oração profunda, e aí ele fala assim: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas aí ele complica o lado da gente. Complica pra caramba. Que ele entra no processo de obediência. Mas para isso eu vim. Quem pode dizer aqui de nós, os espíritos já têm a resposta, de nós que estamos no país errado, na cidade errada, na família errada, no centro espírita errado? Quem pode dizer isso? Existe o acaso? Não, não existe. A lei de Deus é uma lei onisciente, onipresente. Deus tudo sabe e tudo pode. E tudo prover. Tudo prover. Aí Jesus fala: mas para isso eu vim. Falava antes com o Robson, nós temos um trabalho na nossa casa de tratamento espiritual que é orientado pela irmã Sheila e pelo doutor Herman. E aí o doutor Herman falou para a gente certa vez que quando a pessoa pede para participar do tratamento, ele vai em busca da ficha reencarnatória daquele irmão, para saber qual é as consequências da situação, qual é a causa da situação que o irmão está enfrentando, se é uma consequência de vidas anteriores ou é algo dessa existência por qualquer outro motivo. Um acidente, como o nome já diz, pode ocorrer e você entrar numa dificuldade, então não necessariamente é oriunda de existências passadas. Então ele vai verificar a ficha reencarnatória daquele irmão para saber até onde ele pode ajudar, sem ferir a lei.
Só alguém aqui lembra o que é formulário contínuo? Aqueles material que era impresso, né, na impressora matricial, fazia uma barulheira danada, né? Aí ficava... Muitos de nós, a nossa ficha reencarnatória é do formulário contínuo, não para de sair folha da impressora, tamanha consequência das nossas ações. Então, doutor Herman fala assim, o irmão sabe que na presente existência ele vai enfrentar uma grave consequência orgânica para a reparação de alguns erros do passado. Aí o irmão vem com uma fragilidade em algum órgão, fígado, rim, pâncreas, coração, pulmão. Doutor Herman, me cura. Aí ele fala, meu filho, você que pediu. Antigamente tinha um personagem na televisão, a Dini e o Gênio. Pediu, está pedido, não pode ficar arrependido. Era o chavão dela, né? Que as pessoas pediam cada coisa arbitrária. Então, a possibilidade de nós estarmos passando por algo que nós não merecemos é nula. Não há possibilidade de haver qualquer tipo de engano. Então, quando Jesus fala, mas para isso eu vim, o mestre sabia que ele ia ter que enfrentar todas as dificuldades que enfrentou e teria como prêmio, como fala Emmanuel para a gente no livro Vinha de Luz, numa mensagem, o Emmanuel fala, todo cristão sabe que no final da sua trajetória ele tem uma cruz. Não há outro meio de nós progredirmos moralmente no plano de prova e expiação sem ser com o auxílio da dor. O sofrimento, eu repito, é opcional, porque aquele que muitas das vezes se associa ao sofrimento é pela negação de aceitar os ditames da lei. E aí faz o quê? Se afunda na cama, entra num processo que é muito complexo da depressão. É muito complexo a questão da depressão. Não é como se pensava alguns anos atrás, bobeira, falta de couro. Minha avó que falava isso, né? Não é não. É uma situação muito complexa, que merece a atenção, o cuidado e o zelo que a doutrina nos oferece. E aí, Jesus não satisfeito de complicar a nossa vida com a obediência de que para isso eu vim, ele completa o seu ensinamento com o ápice da resignação. Seja feita a tua vontade e não a minha. A partir do momento que eu começo a exercitar esses ensinamentos do mestre na minha vida, não é dar remédio para vocês não, essa parte é mais fácil. É na minha jornada, a hora de eu começar a tomar aquele remédio amargo, ou então, hoje em dia não é igual, aquela adorável injeção de benzetacil, né? Que você tomava a injeção, achava que o braço tinha ficado lá com a enfermeira, porque não sentia mais o braço. Se fosse na poupança, as duas pernas iam embora. Na hora de eu aplicar, tudo bem, é besteira, está chorando à toa. Está chorando à toa. Mas quando é na minha vez, eu entro em desespero. Então, o seja feita a tua vontade não vai ser desde que seja igual à minha, não vai ser. Porque a vontade de Deus é soberanamente boa e justo. Deus nos ama de tal forma, de uma intensidade tão ainda incompreensível para nós, que Ele nos dá diversas oportunidades do recomeço. Na página inicial, Emmanuel fala que a semeadura inconsequente vai gerar consequências dolorosas. Eu sei que eu preciso perdoar o meu próximo, mas eu tenho pavio curto. Não tenho. Não tenho. Eu tenho distância da necessidade da compreensão da lei. Porque Jesus fala assim: reconcilia com teu irmão enquanto caminha com ele, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz não te apresente ao ministro da Justiça e este não te encerre na prisão. A beleza da análise das palavras de Jesus é tão rica que você começa a ter uma compreensão do quanto Deus, através de Jesus, nos ama. Reconcilia com teu irmão enquanto estás a caminho com ele.
para que ele não se queixe ao juiz. Quem é o juiz? É minha consciência. É minha consciência. Ela, fala Emmanuel para a gente, é um juiz incorruptível. Tu pisa na bola e aí tu tenta se justificar. A tua consciência faz assim, pisou na bola, assume que lá vem a pedrada que tu merece. É um juiz muito ativo a nossa consciência. Quem é o ministro da Justiça que Jesus fala? A lei de causa e efeito. Eu não pode botar a garrafa d'água perto de mim. Não é, amor? Minha esposa fala, Evaldo acerta o que todo mundo não vê. Tá vendo? Culpa é tua. Quem é o ministro da Justiça? A lei de causa e efeito. Por quê? Uma vez cometida a ação, a tua consciência te acusa. Aí, o que nós fazemos com a acusação da nossa consciência? Vestir uma capa do coitadinho e da culpa. Eu sou assim mesmo, eu erro sempre, ai meu Deus, o que vai ser de mim? Não, a lei não tem espaço para o coitadismo e nem para a culpa, porque a culpa é paralisante. Evaldo, vem me ajudar aqui. Não posso, eu sou um espírito muito inferior. É verdade, eu sou um espírito muito inferior. Mas aí um benfeitor da nossa casa, uma vez eu e um grande filósofo que tem lá em Jacarepaguá, meu irmão, Miguel Labolida, sabe? Eu e Miguel brincava muito com isso. Eu sou um espírito inferior. Aí Miguel falava, eu também sou um espírito inferior. Aí um benfeitor veio e falou assim, a inferioridade de vocês não pode justificar o erro que vocês cometem. Acabou a brincadeira na hora. Né, Sandra? Paramos de fazer, que é marido dela, paramos de fazer essa gracinha rapidinho. Por quê? Porque a culpa, ela não me dá espaço para reorganizar a minha ação. Eu entro num culpismo que me paralisa. Todo mundo que estende a mão para me ajudar, eu sou culpado, eu preciso sofrer. Não, aquela parte do silício, chicotinho no ombro, acabou. Tem uma mensagem no Evangelho que é o falso silício, aonde você diz que está sofrendo para ninguém imputar mais erro na tua ação. Então, quando o juiz te entrega ao ministro da Justiça, ele vai agir com a lei de causa e efeito. A mensagem é de semeadura e inevitável colheita. Mas quem é a prisão? O juiz, você é denunciado ao juiz, ele te apresenta ao ministro da Justiça, que nós sabemos que é a consciência e a lei de causa e efeito. Quem é o juiz? A prisão é a reencarnação. Porque reencarnado, nós vamos ser matriculados numa casa, que nem o Secamp, que nos esclarece. Coitado dele, já reencarnou compromissado, né? Vem para cá nessa idade, né? Mas nós estaremos na prisão pelos nossos atos indevidos, não é castigo. O mal que nós sofremos em diversos aspectos, social, moral, espiritual, físico, não é castigo, porque Deus é amor. Essa afirmação de João Evangelista na sua primeira epístola, que Deus é amor, esclarece que as dificuldades que eu enfrento é o Pai querendo me ensinar. É o Pai querendo me fazer entender que a partir do momento que eu compreendo a sua lei, que é uma lei de amor, a partir desse momento eu começo a zelar pelo meu próximo. Porque eu ainda tenho dificuldade de olhar todos como irmãos. Tenho muita dificuldade com isso. Ainda mais se for um irmão que não me deseja muito bem, que não busca me auxiliar naquilo que eu preciso. Mas quando nós vamos fazer a oração dominical, qual é a primeira frase? Pai nosso que estás no céu. Se é Pai nosso, gostando ou não, feliz ou não, o irmão que se notabiliza pela maior quantidade de crimes cometidos, ele continua sendo meu irmão, porque continua filho de Deus.
Jesus fala que o bom pastor deixa 99 ovelhas e vai buscar uma que estava perdida. E se a uma for você? Você vai ficar triste de Jesus deixar 99 e ir em busca de você? E Ele vem em busca de nós, porque somos preciosos para Ele. É de uma preciosidade que ainda a gente não consegue avaliar. A nossa relação com algo precioso está intrinsecamente ligada à parte afetiva. Meu filho, minha esposa, meu marido, meu neto, meu irmão, meu pai, minha mãe, ainda é muito coloquial. Ainda não temos aquela visão do amor abrangente. Emmanuel fala para a gente, no Consolador, que o amor, ele não encontra meios de sofrer barreiras, de ser limitado. E eu ainda limito o meu. Então a proposta do bem e mal sofrer, que Lacordaire nos traz, é o entendimento que a proposta do Evangelho é de amor. Jesus fala, aquele que me negar, eu negarei diante do Pai. Não fala? Não é ameaça não é ameaça não, porque Jesus deu a lição de tudo que nós precisamos, tudo. Vocês, se analisarem direitinho o Evangelho, tudo que nós precisamos, Jesus nos ensinou. E a gente costumava dizer que em determinados momentos da nossa caminhada, nós temos dúvidas de como agir. E aí fazemos aquele questionamento, o que Jesus faria no meu lugar, nessa situação? Aí um benfeitor falou para a gente, denota que não conhece o Evangelho. Porque todas as ações que nós podemos praticar, realizar, Jesus deixou ampliado para a gente no entendimento do Evangelho. Mas qual é a maior dificuldade da gente? Vai para lá, na paz do Senhor. Qual a maior dificuldade da gente? A compreensão da aplicação do Evangelho na minha vida. Amo a minha esposa, mas eu não mudo uma vírgula no caminho dela, não tem como. Como ela também não muda em mim, nada. E olha que se ela pudesse, a lista é grande. Eu fui perguntar um dia que você queria mudar, estava escrevendo até hoje. Mas não há possibilidade, mas mesmo assim, nutrimos o amor, o respeito, o carinho um pelo outro. É isso que o Evangelho nos pede. Ah, Valdo, fazendo assim, eu vou deixar de sofrer? Vou, mas não vou deixar de passar pelo elemento dor, porque eu ainda estou num plano de prova e expiação. A proposta da espiritualidade, como Santo Agostinho nos traz lá no início do Evangelho, na casa do meu pai há muitas moradas, o plano de regeneração não é um plano aonde acabou a doença, não. Ele diz textualmente que o plano de regeneração vai funcionar como um plano de convalescença. Isso é um termo muito antigo. O que é convalescença? Você passa por uma cirurgia, mas o hospital determina, mais hoje em dia, né? Terminou a cirurgia, no dia seguinte você vai embora para casa. Mas você vai embora para casa, mas não tem condições de assumir ainda as tarefas da tua vida. Não é? Então você fica num período de recuperação da tua saúde, enquanto isso tem, feliz daquele que tem alguém para ajudar, para socorrer. O plano de regeneração, nós ainda conviveremos com o mal, mas com um detalhe: o bem vai deixar de ser tímido. O bem irá tomar uma proporção maior, porque não sentiremos vergonha de ser bom e com medo de se confundir do que sou bobo. Não teremos mais isso. A proposta de bem sofrer que Lacordaire nos traz é a conscientização que, eu gosto de falar isso para dar uma amplitude, muitas das vezes, no nosso entendimento. Há uns 30 anos atrás, eu estava passando por umas dificuldades de diversas ordens. Filho pequeno, né? Mês muito grande, aquelas coisas, além de outros aspectos também de saúde. E eu estava indo para a casa espírita, que eu tinha reunião mediúnica naquele dia. Eu encontro com um menino, que hoje já está um homem feito. Ele olhou para mim e falou assim: tio, se com Jesus está ruim, mudou minha vida. Digo para vocês de coração, uma criança de 8, 9 anos, hoje é um homem, pai de família, se com Jesus está ruim, inimaginável sem Jesus na minha caminhada.
Que Ele nos abençoe. Muito obrigado.